Começamos as leituras deste terceiro domingo do tempo da Quaresma com uma passagem do livro do Êxodo, uma passagem fundante, podemos dizer assim, da história da salvação, sobretudo daquele tempo de deserto, de êxodo, de caminho que o povo de Israel fez depois de ser libertado da escravidão do Egito até chegar à terra prometida. É o momento em que o Senhor dá a lei a Moisés. No alto do monte, o Senhor chama Moisés e entrega-lhe as tábuas da lei. Portanto, esta é uma das passagens chamada do Decálogo, ou, como nós conhecemos, os 10 mandamentos. O Senhor Deus diz cada um, elenca cada um destes mandamentos, destas regras de vida, digamos assim. Nós tendemos a olhar para os 10 mandamentos de uma forma talvez negativa. Pensamos, bem, este é um conjunto de regras que temos de seguir, um conjunto de ordens, muitas delas negativas, não fazer isto, não fazer aquilo. Parece, muitas vezes, falamos dos 10 mandamentos, bem, isso é uma coisa do Antigo Testamento, em que havia muitas regras e o Senhor mandava não fazer muitas coisas, mas Jesus vem trazer um novo mandamento, o mandamento do amor. A única regra é amar a Deus, amar o próximo, como se desvalorizasse estes mandamentos. E não é, de tal maneira que nós cumprimos, a Igreja continua a propor-nos como caminho de vida os 10 mandamentos. Não são uma prisão, não é alguma coisa que nos escraviza, pelo contrário, e por isso vale a pena ler o texto. O Senhor começa por dizer: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, dessa casa de escravidão. Portanto, começa por lembrar àquele povo a ação de Deus. Eu sou o Deus libertador. E é com esta chave de leitura que devemos perceber os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos existem por causa da liberdade que o Senhor preza acima de tudo. Os 10 mandamentos existem porque o Senhor libertou o seu povo, mas não libertou apenas num momento concreto da história, mas quer que o seu povo continue livre, quer que o seu povo continue libertado. E para isso o Senhor dá estes mandamentos, não como uma imposição, mas como um pacto, como uma aliança. Aliás, na história da salvação falamos várias vezes de alianças, até à última, a nova e eterna aliança, que é o próprio pessoa de Jesus Cristo. Mas esta é uma aliança, um pacto, uma proposta que Deus faz com o seu povo. Diz: Eu, que sou o Senhor teu Deus, o único Deus, que te libertei da terra do Egito, dou-te agora esta aliança, esta regra de vida, para que tu possas continuar a ser livre. Livre contra as ameaças daqueles que te perseguem, que te querem escravizar, livre de ti mesmo, do pecado em ti. O pecado em nós o que faz é tornar-nos escravos. Somos escravos das nossas paixões, somos escravos das nossas más inclinações, e se não tivermos esta regra de vida que o Senhor nos dá, que fala diretamente ao nosso coração, vamos continuar sempre escravos. Muitas vezes esquecemos disso. Quando falamos de escravos, somos escravos de nós mesmos a maior parte do tempo. Não falamos apenas daqueles de fora que nos podem escravizar, mas de todo o mal que está dentro de nós e que não nos torna livres. E por isso o Senhor vai elencando estes mandamentos que conhecemos, ou que devemos conhecer, sabendo que os 3 primeiros, normalmente, mesmo na iconografia, Moisés apresenta-se com as 2 tábuas da lei, mas não tem 5 mandamentos em cada tábua, tem 3 mandamentos. Os primeiros 3 mandamentos referem-se à relação com Deus e os 7 mandamentos na relação com o próximo, começando com os nossos pais. O 4º mandamento, honrar pai e mãe, que nos lembra que aqueles que fazem esta transição, esta passagem do amor a Deus para o amor àqueles que estão à nossa volta, são os nossos pais, a autoridade, quer dizer, aquele que o Senhor nos dá como sua presença para nos educar, para nos dar vida em primeiro lugar, para nos educar, para nos fazer crescer. Portanto, esta passagem lembra-nos isto: o Senhor entrega a lei a Moisés e ao seu povo. Depois o povo de Israel levou estas tábuas da lei, fez para elas uma arca, chamada Arca da Aliança, levou no tempo do deserto até à terra prometida, até que depois construiu o grande templo de Jerusalém, onde no Santo dos Santos estava a Arca da Aliança. Portanto, o sinal da presença de Deus no meio do seu povo é a Arca da Aliança, são as tábuas da lei. E é aí mesmo que Jesus está neste episódio do Evangelho. Mais um episódio, às vezes, mal compreendido ou difícil de explicar. Jesus expulsa os vendilhões do templo. Portanto, Jesus vai ao templo de Jerusalém, que tem as tábuas da lei, apesar de no tempo de Jesus já saber que já não estavam lá a Arca da Aliança, já não estavam lá as tábuas da lei, já tinham desaparecido, mas
Para o efeito, quer dizer, todos os judeus iam, tinham o sentido do sagrado, da presença de Deus que estava no templo de Jerusalém, iam em peregrinação várias vezes por ano àquele templo, ao lugar mais sagrado do povo de Israel. E Jesus vai, como fazia várias vezes, a Jerusalém, neste caso na Páscoa, a celebrar a Páscoa dos judeus. Nesta versão de São João é logo no princípio, portanto, digamos assim, é a primeira Páscoa de Jesus, portanto, não a sua paixão, mas uma festa da Páscoa no princípio da sua vida pública, porque este é o segundo capítulo do Evangelho de São João. Nos sinóticos ligam este episódio já à paixão de Jesus, porque acontece na proximidade do Domingo de Ramos. Mas, para o efeito, celebrava-se a Páscoa dos judeus. A Páscoa dos judeus, mais uma vez, a libertação, a festa que celebrava a libertação do Egito. E Jesus estava no templo e depara-se com esta visão cá fora do templo, no chamado Átrio dos Gentios, que era um lugar, portanto, este já é o segundo templo, já me estou a perder na história, não vou demorar muito mais, mas o templo tinha sido destruído e já era a segunda reconstrução do templo, tinha acabado de ser reconstruído, de tal maneira que naquele diálogo mais à frente eles dizem que foram precisos 46 anos para construir este templo, e tinha o Átrio dos Gentios, portanto, como o nome indica, era o lugar, o átrio, onde podiam estar os gentios, aqueles que não faziam parte do povo de Israel. Portanto, era um lugar onde estavam os judeus e não-judeus, aqueles que seguiam a palavra do Senhor e aqueles que não seguiam, e onde se efetuavam os câmbios, as trocas, enfim, tudo aquilo que nós vemos. A primeira coisa que é preciso dizer é que era necessário haver estes vendilhões e estes cambistas. Portanto, a crítica que Jesus faz, nós podemos, quando olhamos de repente pensamos, ainda por cima era necessário ali. Jesus não está a expulsar apenas comerciantes que não tinham nada a ver com o templo. Nós podíamos ir, imagina, vamos a Fátima e vamos... Não sou contra o comércio de Fátima, enfim, sou cliente, mas vemos, enfim, todas aquelas lojas e aquilo tudo, com artigos religiosos, mas também com coisas que, quer dizer, com futebol, enfim, coisas que não têm nada a ver com Fátima. Mas Jesus, quando vai a este lugar, sabe que são necessários os cambistas e os vendilhões, porque as pessoas, os judeus, vinham de todo o país para oferecer sacrifícios no templo, sobretudo na altura da Páscoa, e para isso tinham de trazer animais. Muitos dos que vinham de longe não conseguiam trazer animais na viagem, portanto traziam dinheiro, e ali era o local onde eles compravam os animais, por isso é que são vendedores de bois, de ovelhas, e trocavam o seu dinheiro por animais. Ou então trocavam o próprio dinheiro, muitos traziam moedas romanas, que tinham a efígie do imperador, tinham a cara do imperador, e isso era considerado idolatria, e portanto aquele dinheiro não podia entrar no templo. Portanto ali era o lugar necessário, os cambistas eram necessários, para que o povo pudesse oferecer culto a Deus. A crítica que Jesus faz, em primeiro lugar, é aquilo que ele diz: tirai tudo isto daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Ou seja, era aproveitar o câmbio necessário, mas desvirtuar completamente a função que ele tinha, que era o serviço do culto, para tornar o centro daquela atividade, não é? Com tudo aquilo de lucro que havia desonesto naquele momento. E era um ataque, era uma crítica não apenas aos cambistas e aos vendilhões, mas aos sacerdotes e àqueles que permitiam que eles estivessem ali. E, portanto, Jesus faz este gesto dizendo, ou lembrando os discípulos: devora-me o zelo pela tua casa. Portanto, nós percebemos que Jesus não faz este gesto num ataque de raiva ou um acesso de ira. Aliás, nós vemos a descrição, Jesus vê aquela imagem, depois fez então um chicote de cordas e expulsou todos os templos. Quer dizer, o facto de Jesus, se fosse uma coisa imediata, Jesus desatava aos pontapés, ou assim, Jesus vê aquilo, faz um chicote de cordas e depois nós vemos que Jesus não é violento nem agressivo contra ninguém. O chicote não é para chicotear as pessoas, está descrito aquilo que Jesus fez. Expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois, deitou por terra o dinheiro dos cambistas, derrubou-lhes as mesas. E depois disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Portanto, Jesus sabia o que fazia, e isto é um gesto profético, é um gesto forte, é certo. Deus, ao longo de toda a história da salvação, fala muitas vezes nas coisas pequenas e discretas, mas há momentos na história da salvação e na nossa vida em que Deus fala de forma, hoje em dia, dir-se-ia assertiva, de forma clara, para que todos percebessem. Este é um desses gestos. Portanto, não é motivado pela violência ou pela agressividade, mas é motivado por zelo, para que aquela casa permanecesse casa de oração, ou seja, casa de encontro com o Pai. De tal maneira, este gesto de Jesus é aceitado que as autoridades não vão prender Jesus. Apenas lhe perguntam: que sinal nos dás de que podes proceder deste modo?
Eles querem saber, eles permitem que Jesus faça aquilo, não prendem Jesus como um louco que fez um gesto que não podia fazer, mas perguntam apenas, com que autoridade é que tu fazes isto? Que sinal nos dás que podes proceder deste modo? E depois Jesus aqui começa a avançar para o ponto central deste episódio. Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Aqueles que lhe perguntam não percebem o que isto quer dizer, porque lá está, referem a dizer, mas isto foi acabado de reconstruir, demorou 46 anos, como é que tu vais destruir e reconstruir em 3 dias? E depois o evangelista lembra-nos, Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. E aqui Jesus alude à sua Páscoa, Jesus alude à sua pessoa. De facto, Jesus Cristo, com este gesto e com esta afirmação, vem dizer, eu sou o novo templo, virá um novo templo. Ou seja, o lugar da presença de Deus, onde Deus está, o lugar que guarda as tábuas da aliança, ou seja, o pacto que Deus faz connosco, o lugar que é a casa de oração, que é o encontro entre Deus e os homens, acontece na pessoa de Jesus Cristo. E ele, de facto, faz este episódio, este gesto da assim chamada purificação do templo, é um dos nomes que se dá a este episódio, purificação do templo, para lembrar, eu sou o novo templo. E Jesus, mais do que apenas o novo templo, ele é o novo sacerdote e a nova vítima. Os judeus iam oferecer sacrifícios no templo, ofereciam animais que eram imolados para a expiação dos pecados. E eram imolados pelos sacerdotes. Os sacerdotes é que faziam esse gesto do sacrifício, de oferecer o sacrifício, algo sagrado. E Jesus, ele é o sacerdote, mas ele ao mesmo tempo é a vítima. Ele é o Cordeiro de Deus que se oferece em sacrifício. Vem dizer Jesus, a partir de agora não quero que me ofereçam animais ou que me ofereçam coisas exteriores, bens exteriores, mas quero que se ofereçam a vós mesmos. E eu vou-me oferecer como vítima no sacrifício, no novo templo, que é ele próprio, na cruz. Portanto, isto é uma alusão já à cruz de Jesus, que é o templo que vai ser destruído e reedificado em 3 dias, é uma alusão à paixão de Jesus. Ele morre e ressuscita ao 3º dia. Portanto, vem lembrar-nos que Jesus é o novo templo e que cada um de nós, configurados com Jesus, cada um de nós como igreja, somos o novo templo de Deus. Nós estamos a viver este tempo da Quaresma, é um tempo para a purificação do templo, do nosso templo. Cada um de nós, pela sobriedade deste tempo, somos chamados a purificar aquilo que está a mais, a olharmos para nós e expulsarmos os cambistas e os vendilhões que existem na nossa própria vida, tudo aquilo que nós vamos compondo e decorando e acrescentando na nossa relação com Deus. E muitas vezes ficamos centrados nisso e esquecendo a própria relação. Portanto, é um tempo de sobriedade, é um tempo que precisa de gestos proféticos. Aquilo que a Igreja nos recomenda do jejum, da oração, da esmola, que deve ser mais vincado neste tempo, é exatamente isso, é para ser mais vincado neste tempo. Não quer dizer que durante o resto do ano esqueçamos estas dimensões, mas estamos a fazer, como Jesus fez, um gesto profético mais forte para que se torne claro para nós e para os outros que este é um tempo de purificação. Peçamos ao Senhor que nos faça crescer nesta consciência. Somos templo de Deus, cada um de nós, o nosso corpo, a nossa vida, a pessoa de cada um de nós, somos templo de Deus, onde o Senhor se encontra connosco e somos também chamados a ser para os outros esta memória. Quando alguém olha para um cristão, deve lembrar-se que Deus está no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.